A paz do Senhor, aqui quem fala é o Ricardo. E eu tenho certeza que Deus ele tem te abençoado com as ministrações e com os ensinamentos que aqui tem sido passado. Eu gostaria que você agora pegasse a sua Bíblia, pegasse o seu caderno, pegasse a sua caneta, para que você possa fazer as suas anotações. E se você ainda não assistiu um dos primeiros vídeos ou nenhum dos dois, volte e assista os dois primeiros vídeos para que você tenha uma melhor compreensão. Se você ficou com alguma dúvida, volte, assista novamente ou coloque a sua dúvida nesse número que eu estou deixando aqui embaixo. Então prepare o seu coração, porque eu tenho certeza que as revelações que serão passadas irão impactar o seu coração. Que Deus te abençoe, tenha uma boa aula. E agora nós iremos falar um pouco sobre esse líder que Deus estabeleceu, mas só para fazer um resumo, você já aprendeu sobre a criação, você já aprendeu sobre a teoria do gap, você já aprendeu sobre projeção profética, você já aprendeu sobre os 3 céus. E agora nós iremos falar de maneira mais profunda sobre este líder que Deus colocou, que Deus estabeleceu para guardar e fazer cumprir todas as suas leis de toda a sua criação. Isaías, capítulo de número 14, versículo de número 8. Só para lembrar aqui Ezequiel 28:12 estava contando a história de um querubim ungido que Deus havia criado e estabelecido. O livro de Ezequiel 28 diz que ele era um querubim ungido. O que é um querubim ungido? Um querubim capacitado. Mas capacitado para quê? Capacitado para quê? Capacitado para guardar todas as coisas de Deus. Então vamos lá para Isaías 14, versículo de número 8 ao 15. Daqui a pouco nós vamos voltar para Ezequiel, vamos fazer uma leitura agora com um esclarecimento maior. Isaías 14, versículo de número 8 ao 15. Mais uma vez Deus vai usar projeções proféticas. Vamos continuar. Até as faias se alegram sobre ti, os cedros do Líbano, dizendo: olha só, desde que tu caíste, ninguém sobe contra nós para nos cortar. O inferno desde o profundo se turbou por ti, para te sair ao encontro na tua vinda, e despertou por ti os mortos, e todos os chefes da terra, e fez levantar todos dos seus tronos, a todos os reis das nações. Estes todos responderão e te dirão: tu também adoecestes como nós, ou seja, ele tinha adoecido outros, e foste semelhante a nós. Já foi derrubada na sua sepultura a tua soberba. Observa algo aqui que vai de encontro a algo que Ezequiel disse. Com o som das tuas violas, o que ele está dizendo? Ele está fazendo menção àquilo que foi dito lá em Ezequiel. Quando tu fosses criado, fosse criado também em ti o som dos alaúdes e o som dos tambores. Os teus pífaros e os teus tambores foram criados em ti. Continua. Os vermes debaixo de ti se estenderão. Os bichos te cobrirão. Versículo de número 12. Olha o que está escrito. Como caíste desde o céu, ó Lúcifer, filho da alva. Como fostes cortado por terra, tu que debilitava as nações. E tu que dizias no teu coração: eu subirei ao céu, acima das estrelas de Deus, exaltarei o meu trono, e no monte da congregação me assentarei, aos lados do norte. Subirei sobre as alturas das nuvens, e serei semelhante ao Altíssimo. Contudo serás levado ao inferno, ao mais profundo dos abismos. Então observa, Deus criou esse querubim. Marca Isaías, e vamos fazer aqui uma ligação com os textos de Isaías e Ezequiel 28. Deus estabeleceu esse querubim. Olha só, Ezequiel 28:14 está escrito: tu eras
o querubim ungido para cobrir. Como para cobrir? Para guardar toda a criação de Deus, ou seja, Deus estabeleceu anjos para cuidar de todas as coisas. Existem anjos para adoração no seu trono, existem anjos para sustentar, que são as bases do seu trono, que são os querubins. Existem anjos mensageiros, como foi Gabriel. Existem anjos de guerra, como Miguel, que nós citamos aqui em Daniel. Então existem anjos para todas as ordens que Deus estabeleceu. E quem estava? Quem estava como líder? Quem estava como cobridor? Quem estava como alguém que era cuidador de todas essas coisas? Esse anjo, como diz aqui no Isaías capítulo número 14, versículo 12, esse anjo chamado Lúcifer. Nós não vamos entrar na história dele, porque isso aqui já nós podemos falar sobre isso em outras aulas. Mas observa, Lúcifer foi estabelecido para cuidar de todas as coisas de Deus. Lúcifer foi estabelecido para quê? Para guardar, para que todas as leis prescritas por Deus acontecesse segundo a vontade de Deus, para que nada saísse em desordem. Só que qual é o problema? Qual é o problema? Versículo 16 de Ezequiel 28. Na multiplicação do teu comércio, encheram o teu interior de violência e pecastes. Ele começou a fazer barganha para subir de posição a ponto de querer subir até os céus e ser semelhante a Deus, estabeleceu o seu trono. Mas observa algo. Se Lúcifer diz, como diz aqui, ó, subirei até os céus, versículo 13 de Isaías 14. E tu dizias no teu coração, eu subirei até os céus, acima das estrelas de Deus, e estabelecerei o meu trono. Agora aqui, vão começar algumas coisas a serem esclarecidas. Se ele disse que iria subir para o céu, então a ideia que nós tínhamos e que nós aprendemos assim desde o início, se ele diz subirei até os céus, isso significa que ele não estava lá. É bem simples de entender isso aqui. Subirei até os céus. Isso significa que ele não estava lá e disse, eu vou subir. E serei semelhante ao Altíssimo. Então, a ideia é que ele subiu até os céus na intenção de ser semelhante a Deus. Mas, Ricardo, peraí. Se Lúcifer disse que ia subir até os céus, onde que ele estava? Onde Lúcifer estava? Lúcifer estava exatamente na terra que havia sido criada não para os homens. Agora pegou, né? Por quê? No princípio criou Deus os céus e a terra. Essa terra que foi criada não foi criada para os homens. Eu vou dizer de novo. No princípio criou Deus os céus e a terra. Essa terra que foi criada, ela não foi criada para os homens. E aqui começam a ser desmistificadas muitas coisas e muitas dúvidas que poderiam estar na sua cabeça. E um dia esteve na minha. Ele disse, subirei até os céus. Se ele disse, subirei até os céus, onde ele estava? Ele estava na terra. Cuidando para que todas as coisas saíssem conforme as ordens e as leis prescritas por Deus. Algum dia nós podemos falar sobre essas leis prescritas sobre a natureza. Mas observa, quando Lúcifer disse subirei, ele estava na terra. Então ele disse, subirei até os céus e serei semelhante ao Altíssimo. Porém, quando ele disse subirei até os céus, o versículo de número 15, versículo 14 do Isaías 14 está dizendo,
Subirei sobre as alturas das nuvens e serei semelhante ao Altíssimo. Contudo, e contudo serás levado ao inferno. Olha em Ezequiel. Na multiplicação do teu comércio encheram o teu interior de violência e pecaste. Por isso te lancei profanado do templo de Deus, do monte santo de Deus. Ou seja, ele subiu para estabelecer o trono dele, porém quando ele quis subir, Deus lançou ele. Lançou aonde? Dos céus à terra, até descer ao mais profundo dos abismos. Qual é o problema? O problema é que quando ele cai na terra. Vamos ler aqui, ó. Isaías, capítulo de número 14 e o versículo de número 20. Isaías 14, versículo de número 20. Olha só o que diz. Com eles não te reunirás na sepultura, porque destruístes a tua terra e mataste o teu povo, e a descendência dos malignos não será mais nomeada. Mas pega esse trecho, esse versículo. Com eles não te reunirás na sepultura. Por quê? Porque destruístes a tua terra. Ou seja, quando ele foi lançado, o que ele destruiu? A tua terra. Vamos aqui. Em Ezequiel 28, versículo de número 16. Ezequiel 28, 16. Na multiplicação do teu comércio encheram o teu interior de violência e pecastes. Por isso te lancei profanado no monte de Deus. E lançou como? Olha, e te fiz perecer, ó querubim cobridor, do meio das pedras afogueadas. Sabe essas pedras afogueadas que ele andava? Quando Deus lançou ele na terra, a ponto de destruir a terra dele, Deus lançou também no meio das pedras afogueadas. Então, qual é o problema? Quando ele quis subir para estabelecer o seu trono, Deus lançou ele diretamente na terra que havia sido criada para ele e para os seus anjos. Então, observa. Mas aqui está dizendo que ele destruiu os seus povos. Então, quem estava nessa terra? Essa terra era habitada? Sim. Essa terra tinha a sua vegetação. Essa terra tinha os seus minérios. Essa terra tinha os seus animais. E aqui eu faço menção de algo. Quando que os dinossauros existiram? Não havia possibilidade nenhuma dos dinossauros existirem depois de Adão. Então, os dinossauros existiram? Sim, os dinossauros existiram. E eles existiram em qual época? Na época da terra de Lúcifer. Lúcifer cuidava de toda a terra, os seus anjos cuidavam de toda a terra. Então, quando Lúcifer caiu na terra, ele destruiu a terra, ele acabou matando também os seus animais que haviam sido criados. É por isso que hoje nós encontramos fósseis dos dinossauros. É por isso que hoje nós encontramos fósseis de todos os animais pré-históricos, mamutes, esse tipo de animais que existiram, animais que não eram compatíveis com a estatura do homem. Então todos esses animais existiram na terra de Lúcifer. Então quando Lúcifer caiu, destruiu também os seus animais. Aí a ciência diz que quando, na época dos dinossauros, quando caiu um meteoro. E foi um meteoro? Foi um meteoro. Só que esse meteoro tinha nome, Lúcifer. Foi realmente um meteoro que destruiu a terra dos animais. Mas que meteoro era esse? Esse meteoro se chamava Lúcifer. Então, observa. Quando Deus lançou ele sobre a terra, Deus lançou também os meteoros, essas pedras, que é chamada de pedras afogueadas. Lançou sobre ele. Por isso destruiu toda a terra, matando todos os animais, acontecendo tudo aquilo que nós conhecemos na história como o meteoro que caiu e acabou matando os animais. Então, observa. A terra que havia sido criada perfeita,
a terra que havia sido criada para ser habitada, ela foi criada para ser habitada e foi habitada. Só que ela foi destruída com a sua queda. Daqui a pouco, fica tranquilo, eu vou te dar um texto base, vão ser textos que vão ser esclarecedores. Você já viu no mapa mundi, que os países, eles são separados pelas águas, mas se você for analisar, a junção dos países davam como se eles fossem unidos. Então, por quê? Porque a princípio eram todos unidos. Não havia separação. Porém, quando esse meteoro caiu, destruiu a Terra, os países se separaram. Então, é isso. Olha só alguém que comprova a queda de Lúcifer. Vamos lá para Lucas, capítulo de número 10 e o versículo de número 18. Ele disse, quem vai dizer isso aqui é Jesus Cristo: eu via Satanás como um raio cair do céu. Eu via Satanás como um raio cair do céu. Então, o próprio Cristo vem aqui testificando da queda de Lúcifer, desde os altos céus até a terra, e como disse lá em Isaías e em Ezequiel, ele caiu na terra a ponto de destruir a sua terra e descer até o mais profundo dos abismos. Abre em Jeremias, capítulo de número 4, versículo de número 23 ao 29. Olha que interessante. Jeremias, capítulo de número 4, versículo de número 23. Olha só o que está escrito, até o 29. Observei a terra, e eis que era sem forma e vazia. Você vê que já condiz com Gênesis 1, 2? O princípio que eu dei os céus e a terra. Versículo 2. E a terra era sem forma e vazia. E a terra era sem forma e vazia. Olha lá. E havia trevas sobre a face do abismo, e o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. Olha só a semelhança agora. Observei a terra, e eis que era sem forma e vazia. E também os céus não tinham a sua luz. Observe, se os céus não tinham a sua luz, é porque antes o profeta tinha visto o céu e ele tinha luz. Então agora não tinha. Observei os montes, e eis que estavam tremendo, e todos os outeiros estremeciam. Observa. Observei, e eis que não havia homem algum, e todas as aves do céu tinham fugido. Versículo 26. E vi também que a terra fértil era um deserto. E vi que a terra fértil era um deserto. E todas suas cidades estavam derrubadas diante do Senhor, diante do furor da sua ira. Porque assim diz o Senhor, observa a afirmação como ela condiz. Porque assim diz o Senhor, toda essa terra será assolada. De todo, porém, não a consumirei. Deus está dizendo, essa terra toda vai ser devastada, vai ser assolada. Porém, eu não vou consumir ela, não vou acabar com ela. Por isso lamentará a terra, e os céus em cima se enegrecerão. Porquanto assim o disse, assim o propus, e não me arrependi, nem me desviarei disso. Ao clamor dos cavaleiros e dos flecheiros fugiram todas as cidades. Entraram pelas matas e treparam pelos penhascos. Todas as cidades ficaram abandonadas e já ninguém habita nelas. Agora observa aqui essas afirmações. Observei a terra, e eis que era sem forma e vazia. Se o profeta se espantou com a terra estar sem forma e vazia, é porque antes ela não era. Exatamente. Observa. Versículo 26. E vi também que a terra fértil, era um deserto. Ou seja, aquilo que antes era fértil, agora está um deserto. Aquilo que antes era fértil, agora está devastado. Aquilo que antes havia uma população, vegetação, aquilo que antes era uma habitação, início do versículo, observei. E eis que a terra era sem forma e vazia.
Exatamente como está no Gênesis 1, versículo de número 2. Então, voltando ao início que nós dissemos, existe alguma discordância entre o texto de Gênesis 1, versículo 2, e o texto de Isaías 45, versículo 18? Nenhuma. Por quê? Porque quando Deus criou a terra, ela era perfeita, assim como diz em Isaías. Porém, aconteceu toda uma história que o final dela veio deixar a terra sem forma e vazia. Então há uma concordância com todos os textos bíblicos. Há uma concordância em todos os textos que foram citados. Eles não estão em discordância e nem estão em conflito, mas todos possuem uma perfeita ordem. Basta nós conectar cada um deles na sua ordem certa. Então observa, Gênesis 1, versículo de número 1. No princípio criou Deus os céus e a terra. Como criou? Perfeita. Ponto. Isaías 45 confirma isso. Porém, a queda desse anjo, a queda de Lúcifer na terra, veio destruir a sua terra, como foi dito em Isaías capítulo 14, versículo de número 20. Então, a queda dele destruiu tanto a sua terra quanto os animais. Assim como Cristo testificou, eu via Satanás cair do céu como um raio. Isso é revelador, não é? Fala a verdade. Isso aqui agora faz todo o sentido. Agora faz todo o sentido o Gênesis 1, versículo de número 1 e o versículo de número 2. Só que ainda faltam algumas coisas serem explicadas aqui. Observa. E a terra era sem forma e vazia. Capítulo 1, versículo 2. E a terra era sem forma e vazia. Agora você já sabe por quê. Foi por causa da queda do meteoro. Qual meteoro? Esse meteoro é chamado Lúcifer. Destruiu tudo. E havia trevas sobre a face do abismo, ou seja, tudo estava em trevas. Agora, olha a continuação. E o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. Então, peraí. Que o anjo caiu, se consumiu, Deus lançou pedras, destruiu aquela terra que era perfeita, com toda a sua habitação, com todos os seus animais, com toda a sua ordem. Agora nós já sabemos. Quando o anjo caiu, ele destruiu tudo. Porém, quando ele cai, ele destrói toda a terra. Só que aqui o versículo 2 já está dizendo: e o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. E o Espírito se movia sobre a face das águas. Que águas são essas? Até agora, Ricardo, não foi citado. Ainda não, mas nós vamos citar agora. Abra a sua Bíblia na carta do apóstolo São Pedro, 2 Pedro, Epístolas Universais, Epístola Universal do apóstolo São Pedro, segunda epístola do apóstolo São Pedro, capítulo de número 3, versículo de número 5 até o 7. Ó, você lembra lá em Jeremias, quando Deus ele disse que a terra ficaria assolada, a terra ficaria em um estado terrível, porém Deus não a consumiria. O que é não a consumiria? Porém Deus não a destruiria. Deus não a destruiria. Destruiria de que maneira? Ela não deixaria de existir. A terra ia ficar assolada, totalmente destruída, mas ela continuaria ali. Deu para entender? Essa daqui não confunda essa destruição da terra de Lúcifer, que a terra ficou desassolada, a terra ficou um deserto, porém Deus não destruiu, com a última destruição que está aqui em 2 Pedro, que Deus vai destruir a terra com fogo. Não confunda isso, tá? Observa. 2 Pedro 5, capítulo 3, versículo 5, está escrito assim, ó. Eles voluntariamente ignoram isso, que, pela palavra de Deus, já desde a antiguidade existiram os céus e a terra,
que foi tirada da água e no meio da água subsiste. Versículo 6. Pelas quais coisas pereceu o mundo de então. Observa aqui, ó. Pelas quais coisas pereceu o mundo de então, coberto com as águas do dilúvio. Ah, Ricardo, mas aqui tá falando do dilúvio de Noé. Não, aqui não pode. Aqui não pode ser o dilúvio de Noé pela seguinte questão. Vamos relembrar aqui o dilúvio de Noé. Deus, ele enviou um dilúvio. Noé entrou na arca com a sua família. Quem pereceu na história? Quem foi destruído na história? Quando Deus disse que ia enviar o dilúvio, Deus disse, eu vou acabar com toda carne. É por isso que ele traz para dentro da arca Noé, a sua família e os animais. Vou acabar com toda carne. Detalhe, quando as águas do dilúvio abaixam, que Noé envia a pomba, Noé envia o corvo. Quando a pomba volta trazendo um galho, trazendo um raminho, a terra está perfeita. Quando Noé sai, ele já vai direto numa vinha, planta ali uma vinha, ele pega uma vinha e ele bebe do seu vinho. A terra continua exatamente a mesma. No dilúvio de Noé, quem pereceu não foi a terra. No dilúvio de Noé, quem pereceu foram as pessoas, não o mundo. Diferente do versículo de número 6 de 2 Pedro, está escrito assim, ó. Pelas quais coisas pereceu o mundo, não as pessoas, o mundo de então, coberto com as águas do dilúvio. O que pereceu? Foi destruído, se tornou um caos. Então, esse dilúvio aqui foi num mundo que estava totalmente um caos. O mundo pereceu com as águas do dilúvio. Então, que mundo é esse? Essa é exatamente a sequência da queda de Lúcifer. Observa, quando o anjo tenta subir, Deus lança ele à terra, destrói a terra, a sua terra ela é destruída. Detalhe, Deus envia um dilúvio que, segundo a história, isso não é base bíblica, mas segundo a história, ele pode ter durado mais de 4.000 anos. E esse dilúvio, quem pereceu não foram apenas os seus habitantes. Quem pereceu também foi a terra toda estava destruída. Então, pelas quais coisas pereceu o mundo de então, coberto com as águas do dilúvio. Que dilúvio? O mesmo dilúvio que está no Gênesis 1, versículo 2. E a terra era sem forma e vazia, havia trevas sobre a face do abismo, e o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. E o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. Então, como a terra se encontra? Totalmente destruída. A terra se encontra totalmente destruída. Deus envia um dilúvio tal, a ponto de passar mais de 4.000 anos coberto sobre a terra. É por isso que o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. Sobre a face das águas. Sobre as águas. Então, isso aqui. E a terra era sem forma e vazia. Você já sabe o porquê que a terra se encontrava sem forma e vazia. Foi devido à queda de Lúcifer. Tá bom? Então, eu gostaria que você ficasse com esse princípio. Por quê? Vamos fazer uma recapitulação de tudo que foi dito aqui. No princípio criou Deus os céus e a terra. Como criou? Escreva no seu caderno a sequência para que você possa ensinar isso. Ensine isso. Eu não estou explicando isso, eu não estou ensinando esse tipo de coisa para você guardar para você. Para você guardar e deixar parado. Não. Ensine o evangelho de Cristo. Cristo disse, as minhas palavras são espírito e vida. Espírito e vida. Eu creio que essas palavras vão sair como vida de você e vai transformar a vida das pessoas. Mais pessoas vão receber essas revelações bíblicas, vão receber esse conhecimento bíblico e vão ser libertas. Libertas de quê? Libertas daquilo que realmente não era, que elas pensavam que era. Deus criou a terra sem forma vazia,
Ah, aqui também, Lúcifer era um regente do coral no céu. Depois nós vamos falar sobre isso aqui. Lúcifer não era regente de coral. Lúcifer não era regente de coral. Lúcifer era um líder, Lúcifer era o cobridor. Lúcifer para os anjos era como se fosse um sacerdote. É por isso que nele estavam as 12 pedras. E você vai ver que ele arrancou, ele fez algo, que ele perdeu algumas dessas pedras e por esse motivo aconteceu a sua queda. Um dia nós vamos falar sobre isso, mas fique tranquilo, pega aqui a base. No princípio criou Deus os céus e a terra. E a terra era sem forma e vazia, mas não era. Por que ela se tornou sem forma e vazia? Porque o anjo que havia recebido essa terra, ele quis se tornar além do que ele era, ele quis subir até o céu, ser semelhante a Deus. Deus lançou ele à terra, destruiu a terra, pelas quais pereceu depois com a sua queda com o dilúvio, e assim se encontra a terra no versículo de número 2. Sem forma, vazia, o Espírito de Deus se movendo sobre a face das águas. Fala a verdade, foi revelador. Se você aprendeu algo que foi diferente daquilo que você sabia, pega esse número que eu coloquei aqui embaixo, aqui, ó, e mande, eu vou te responder pessoalmente. Mande pra mim. Isso pra mim foi revelador. Eu não conhecia dessa maneira. Mande pra mim. Eu vou ter o prazer de saber disso, tá? Mande pra mim. E assim nós prosseguimos com as nossas aulas. Que Deus abençoe a tua casa, que Deus abençoe a tua vida, que Deus abençoe a tua família. Mande o seu feedback para mim nesse número aqui. Eu desativei os comentários. Mande para mim nesse número. Eu quero ver pessoalmente aquilo que aconteceu com você, tá bom? Que Deus abençoe você. Fique na paz do Senhor. Amém.